O que é a psicoterapia cognitiva? A psicoterapia cognitiva é uma abordagem psicoterapêutica que parte de uma ideia central. Não são apenas os acontecimentos que determinam como nos sentimos, mas também a maneira como interpretamos esses acontecimentos. Imagine 3 pessoas recebendo a mesma mensagem. Precisamos conversar amanhã. Uma pode pensar: fiz alguma coisa errada. Bate a ansiedade, preocupação, dificuldade para dormir. Outra pode pensar: deve ser alguma questão do trabalho. Tenho uma preocupação moderada. Outra: tudo bem, amanhã conversamos. Tem pouca alteração emocional. O acontecimento é o mesmo. A interpretação é diferente. É justamente essa relação entre situação, pensamento, emoção, comportamento que a terapia cognitiva procura compreender. A abordagem de Beck considera que determinados pensamentos podem ocorrer de maneira rápida e espontânea, chamados de pensamentos automáticos. Quando esses pensamentos são distorcidos ou excessivamente negativos, podem contribuir para sofrimento emocional. Por exemplo, situação: meu professor criticou meu trabalho. Meu pensamento: sou incapaz. Emoção: tristeza e vergonha. Comportamento: evitar apresentar trabalhos novamente. A terapia trabalha principalmente para identificar, avaliar e modificar padrões de pensamento e comportamento que estejam mantendo o sofrimento. Como surgiu terapia cognitiva? A terapia cognitiva surgiu principalmente nos Estados Unidos, nas décadas de 1950 e 1960, em um momento em que a psicologia clínica estava fortemente marcada por 2 grandes tradições. Psicanálise dava grande importância aos conflitos inconscientes, experiências da infância, desejos e conflitos internos, mecanismos de defesa. Relações entre paciente e terapeuta. Behaviorismo dava maior ênfase ao comportamento observável, aprendizagem, condicionamento, reforçamento. Relação entre estímulos e respostas. As terapias cognitivas começaram a surgir justamente em um contexto de insatisfação com algumas limitações percebidas tanto nos modelos psicodinâmicos quanto nos modelos estritamente comportamentais. E é aí que aparece Aaron Beck. Aaron Thinking Beck, de 1921 a 2021, foi um psiquiatra norte-americano. E existe uma história muito importante para entender a origem da terapia cognitiva. Beck começou como psicanalista. Durante a década de 1950, ele trabalhava dentro da tradição psicanalítica e inicialmente realizou pesquisas tentando encontrar evidências que confirmassem algumas ideias psicanalíticas sobre a depressão. Porém, seus resultados começaram a não confirmar aquilo que ele esperava encontrar. Em suas pesquisas com pacientes deprimidos, Beck percebeu algo importante. Os pacientes apresentavam pensamentos negativos recorrentes sobre si mesmos, o mundo e o futuro. Esses pensamentos pareciam ocorrer espontaneamente. Foi a partir dessas observações que Beck começou a desenvolver uma explicação diferente para a depressão. A grande descoberta de Beck. Beck percebeu que muitos pacientes deprimidos apresentavam uma espécie de padrão. Eu sou um fracasso. Nada vai dar certo. As pessoas não gostam de mim. Meu futuro não tem solução. Esses pensamentos influenciavam diretamente a maneira como a pessoa experimentava a realidade. Beck chamou esses pensamentos rápidos e espontâneos de pensamentos automáticos. E começou a investigar como eles estavam relacionados às emoções e aos comportamentos. A partir daí, desenvolveu uma terapia mais estruturada, ativa e direcionada aos problemas atuais. E Albert Ellis? Aqui existe outra figura fundamental. Albert Ellis também desenvolveu, de maneira independente, uma abordagem baseada na cognição. Ele criou a terapia racional emotiva, que posteriormente passou a ser chamada de terapia racional emotiva comportamental, TREC. Portanto, não é correto dizer simplesmente: Aaron Beck inventou sozinho todas as terapias cognitivas. Mais correto é dizer: Beck foi um dos principais fundadores da terapia cognitiva,
enquanto Albert Ellis foi outro dos grandes pioneiros das psicoterapias cognitivas. As propostas de Beck e Ellis ajudaram a formar aquilo que posteriormente se consolidaria como parte da chamada segunda onda das terapias cognitivo-comportamentais. Quando surgiu a TCC propriamente dita, a história não aconteceu de uma hora para outra. Podemos imaginar assim. De 1950 a 1960, surgimento das primeiras terapias cognitivas. Aaron Beck, terapia cognitiva. Albert Ellis, terapia racional emotiva. Décadas de 1960 a 1970, aproximação entre elementos cognitivos e comportamentais. Terapias cognitivo-comportamentais. Por isso, atualmente falamos em TCCS, no plural, porque existem várias abordagens dentro da tradição cognitivo-comportamental. Qual foi a grande mudança provocada pela psicoterapia cognitiva? Talvez essa seja a melhor maneira de entender sua importância. Psicanálise tradicional. Pergunta bastante. De onde vem esse conflito? Behaviorismo tradicional. Pergunta bastante. Como esse comportamento foi aprendido e está sendo mantido? Terapia cognitiva. Pergunta. Como essa pessoa está interpretando o que está acontecendo? Isso não significa que a terapia cognitiva ignore o passado. Mas ela coloca grande atenção sobre os processos cognitivos atuais e sobre aquilo que mantém o sofrimento no presente. Gostou? Curte e continue no próximo vídeo para a parte 2. Brasil.